Boa noite a todos, que a paz do Mestre nos envolva e que nós tenhamos uma noite proveitosa. Meu nome é Douglas, do Centro Espírita Amor e Esperança, aqui de Bragança Paulista, e estamos aqui em mais uma palestra virtual, já que a pandemia, que assola o mundo inteiro, o nosso país também, nos impede de termos aquele contato mais próximo, A gente sempre gosta de ter aquela troca de calor humano, mas não vamos deixar de nos conectar. Vamos continuar as nossas orações, as nossas preces, nossos estudos e também esse nosso contato das quintas-feiras, sempre com o palestrante da casa, trazendo algum estudo, alguma informação. Eu gostaria dessa noite falar com vocês sobre uma passagem do Evangelho de João, capítulo 16, versículos 33. Tende bom ânimo. São 5 frases que eu achei muito interessantes que a gente pode discorrer nas lições dessa noite. Me permita ler. Então Jesus diz aos seus discípulos: Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Passagemzinha curta, mas cheia de significado. Primeiro nós vamos localizá-la no tempo e no espaço. Tá? Logo após a tão propalada última ceia, ou Santa Ceia, em que Jesus ceiou com seus 12 apóstolos, logo após essa ceia, Judas se retira e vai, segundo a tradição bíblica, trair Jesus. E nesse interim, Jesus conversa com seus discípulos lá em Jerusalém, tá? E depois dessa conversa, ele vai para os Montes das Oliveiras, onde vai acontecer aquilo que outras escolas religiosas chamam de paixão de Cristo. Então é a última conversa de Cristo com seus discípulos antes da prisão, julgamento e morte. Tá? É conhecido como discurso do adeus. Ele começa ali em meados do capítulo 14 de João e vai até o 16 ou 17, dependendo da fonte em que se consulta. Por quê? Porque é a última vez que Jesus se dirige aos seus discípulos e traça com eles algumas considerações. Tá bom? Então, do que Jesus vai falar nesse discurso do adeus ou discurso final? Primeiro, ele vai falar sobre o conflito que ocorrerá entre o amor da sua mensagem e o ódio do mundo. Ele vai falar enquanto que a mensagem dele prega o amor, ela vai originar o ódio no mundo. Então, ele já prepara os seus discípulos para isso. Ele vai falar sobre as perseguições que todos irão sofrer. Ele vai falar também sobre a sua condenação e sobre sua partida. Vai falar sobre a separação entre discípulo e mestre. Ele falará também de tristeza. Mas não só isso. Ele fala também de alegria futura, não de alegria presente. Ele fala que mandará o Espírito de verdade, que será enviado em seu nome. Fala também que todos terão a proteção e o cuidado do outro lado da vida. Então não é só de tristeza que Jesus fala aos seus discípulos, mas também de esperança. Vamos então agora pegar cada frase daquela pequena passagem de João e tentar tirar deles alguns ensinamentos para nós, principalmente no nosso dia a dia. Então a primeira frase é o seguinte: Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Então, que coisas que Jesus disse? Tristeza, perseguição, morte, separação. E a gente se pergunta, como assim? Como é que eu vou ter paz ouvindo tudo isso, sabendo que tudo isso vai acontecer? Porque a chave está para que em mim tenhas paz. A paz é uma construção do ser humano, alicerçado na fé e na confiança. E somente o Cristo, através dos seus exemplos, através dos seus ensinamentos, é que pode nos dar a certeza que todas as tribulações que estamos tendo agora, na nossa vida presente, nesse nosso cotidiano, são apenas oportunidades de crescimento. Se nós não acreditássemos no que Cristo nos disse, se nós não acreditássemos que existe uma verdadeira vida que nos espera lá na frente,
como nós iríamos encarar o que está acontecendo hoje, com desespero, com rebeldia, com depressão? Então, somente em Jesus é que nós conseguiremos construir a nossa paz. Lembrando que a paz é a construção de cada um. Cada um deve olhar dentro de si e provocar dentro de si essa paz que nós tanto almejamos. E com isso a doutrina espírita vem também nos ajudar, porque ela nos dá não só a fé, mas nos dá a fé raciocinada. E essa fé raciocinada, sim, é que ela vai alicerçar ainda melhor a construção da nossa paz. E é interessante que dentro desse capítulo 16 de João, ele vai falar duas coisas que eu também achei bem interessante. Ele fala o seguinte, e que tem muito a ver com o nosso tema, ou melhor, o nosso momento presente. Tá? Ele vai falar o seguinte no versículo 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente dores. Mas, depois de ter dado à luz, não se lembra mais da aflição, pelo prazer de haver nascido uma criança no mundo. Ou seja, a mulher, quando se aproxima do parto, logicamente deve ficar receosa, deve ficar com medo. Durante o parto, sente dores. Mas logo que a criança nasce, aquele seu filho bem amado, aquele filho esperado, tudo aquilo que ela passou, de tribulações, de incertezas, de dores, fica no passado. E a partir daí, são as alegrias de ter gerado um filho. Nada mais, nada menos do que estamos vivendo agora. Vivemos dores, vivemos incertezas, vivemos preocupações. Mas a luz nos espera logo ali na frente. E com essa luz haverá alegria, em que as tribulações do passado ficaram para trás. Ele também diz, no versículo 22, assim sois vós agora, na verdade, tereis tristeza, mas quando os ver novamente, o vosso coração se alegrará, e vossa alegria será eterna. Então ele fala assim, com os olhos da carne, é a última vez que os vejo, e nós teremos tristeza. Mas quando eu vir vocês novamente, ou seja, não mais nessa vida terrena, nesse mundo de ilusão, e sim na verdadeira vida, veremos a alegria que nos espera. A verdadeira alegria. É lá que nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Então vocês veem que mesmo assim, falando sobre dores, separação, sofrimento, Cristo ainda nos dá dois grandes exemplos de esperança. Então a paz sempre vai nos surgir quando nós temos a certeza que a verdadeira vida é a vida espiritual. Não essa vida material que nós vivemos aqui agora. Nós temos que sempre olhar a vida futura que nos aguarda, onde nós vamos colher aquilo que estamos semeando agora, aqui. Se nós estamos semeando a desilusão, estamos semeando a rebeldia, estamos semeando pensamentos negativos, é isso que colheremos no futuro. As tribulações que hoje estamos passando, nada mais, nada menos são que oportunidades que nós estamos tendo de utilizá-las para o nosso bem. A outra frase que se segue é: no mundo tereis tribulações. Nós vivemos num planeta, já sabemos pelas obras básicas, que é um planeta de provas e expiações. Estamos ainda no primarismo da evolução espiritual. E qual é a característica de um planeta de provas e expiações? Como diz as obras básicas, é onde o mal impera. E se nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações, é sinal que nós somos espíritos nesse grau evolutivo. Consequentemente, estamos sujeitos a tribulações. Vamos culpar a quem? Somente a nós, que retardamos a nossa evolução por causa que nos rendemos às nossas más inclinações e não queremos fazer a nossa reforma íntima. Nós temos dificuldade, meus amigos, e eu com certeza me encaixo perfeitamente nisso, de aprender pelo amor. E como nós não temos condições de aprender pelo amor, necessitamos de uma grande mestra, de uma grande professora chamada dor. Aí o pessoal fala, não, eu prefiro amor, lógico que eu prefiro amor. A dor não. Mas será que nós aprendemos com amor?
Nós temos dificuldade de aprender pelo amor porque o amor ele não se impõe. O amor quer a nossa aquiescência. Ele dá oportunidade e diz, quer aprender com isso? E nós, como somos preguiçosos, desatentos, deixamos essas oportunidades do amor se esvair. Agora, já a dor não. A dor é impositiva. Ela não quer saber se você quer ou se você não quer. Ela simplesmente vem e ensina. E quando nós falamos dor, vamos entender a dor no sentido mais global. Naquele ideia de desconforto, de contravontade, de perturbação. Não somente dor física ou dor moral. Quando nós não conseguimos aprender pelo amor, a dor vai sempre se apresentar. Não há outra maneira. E se vamos aprender com essa dor, com essas tribulações, é uma questão de escolha. Nem sempre, mesmo com a dor, nós aprendemos. Muitas vezes nós utilizamos a dor apenas para extravasar aquilo que nós não temos de bom dentro de nós. A rebeldia, falamos mal dos outros, queremos que as pessoas à nossa volta sofram como nós também sofremos e não aproveitamos a oportunidade com que chamamos de sofrer bem. A outra frase do capítulo 16 de João é: mas tende bom ânimo. Nossa, depois com tudo isso nós temos que ter bom ânimo? Sim. Por quê? Porque as tribulações, as dores são inevitáveis. Mas mesmo sendo inevitáveis, nós passaremos melhor por elas se nós tivermos bom ânimo. O que é bom ânimo? Vamos lá no dicionário e ver que ânimo vem do latim animus, quer dizer alma ou coragem. Ou seja, aquela coragem da alma, aquela condição emocional relacionada ao seu estado de espírito. Você é que produz. Você é que escolhe a todo dia pela manhã ao acordar, após fazer as suas orações, agradecendo a Deus por mais um dia, pedindo que seus espíritos protetores estejam te guiando nesse dia. Você escolhe encarar aquele dia com bom ânimo ou não. Você pode acordar de manhã e falar assim, putz, mais um dia. Ou você pode acordar e falar assim, que bom, Deus me deu mais um dia de trabalho, mais um dia de aprendizado, mais um dia de oportunidades. É uma questão de escolha. Quem tem bom ânimo sempre vai procurar reunir força, coragem, determinação. Tem desassombro frente à vida. É o ânimo que vai nos impelir para frente, apesar das dificuldades do caminho. Todos nós encontraremos dificuldades no caminho. E na situação presente, a humanidade está encontrando dificuldades no caminho. Vamos deixar nos abater? Ou vamos ter bom ânimo? Vamos ter esperança que dias melhores virão? Com certeza. Se olharmos para trás na história da humanidade, vamos ver que a humanidade passou por grandes provações, que duraram anos. Pegamos aí a Segunda Guerra Mundial, que durou 5 anos, e ceifou 50 milhões de vidas. Destruiu países completamente. E mesmo assim, a humanidade prosseguiu a sua marcha. Estamos no meio de uma pandemia, com restrições de locomoção, de trabalho, gente perdendo emprego, empresas não podendo trabalhar. São tribulações diversas, mas elas estão aí para serem enfrentadas. Vamos enfrentá-las com bom ânimo? Ou não? Vamos deixá-nos abater novamente? O bom ânimo é saber que apesar que a noite está escura, o dia ainda vai raiar. Se olharmos para o horizonte, já estamos vendo os primeiros indícios de que a luz está se formando, que um novo dia está surgindo. E nós temos inúmeros exemplos de bom ânimo para seguir. Deus, na sua infinita misericórdia, deu a nós, em todas as religiões, em todos os lugares do mundo, em qualquer tipo de cultura, exemplos de bom ânimo. Eu gosto muito daquela passagem de Marcos, capítulo 5, versículo 26, que fala sobre a mulher hemorroíça, ou aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue contínuo. Durante 15 anos, essa mulher tinha um fluxo de sangue que a tornava impura. Ela perdeu tudo que tinha.
Perdeu sua família, perdeu seus amigos, perdeu seu dinheiro. Mas ela tinha fé que se ela se aproximasse de Jesus, seria curada. Então ela tinha fé. Só que uma multidão envolvia Jesus. Entre ela e Jesus havia inúmeros obstáculos. E ela, como mulher sozinha, não podia se aproximar de nenhum homem, pela cultura da época. Como ela era uma mulher com fluxo de sangue, ela é impura e ela não podia tocar em ninguém. Se ela fizesse isso, ela poderia até ser sentenciada à morte. Mas apesar de todos esses obstáculos, ela não se abateu. Pela sua fé, ela rompeu todos aqueles obstáculos, passou por todas aquelas pessoas, até chegar perto do mestre e tocar na borda do seu manto. Nesse momento, Jesus para e fala assim: senti sair de mim uma virtude. Quem me tocou? Ele, olhando para ela, fala: a tua fé te salvou. Mas não foi só fé. Ela se dispôs a romper toda aquela barreira que a separava do seu objetivo. Outra passagem interessante está em Atos, capítulo 14, versículo 22. Paulo, nas suas pregações, logo após ser apedrejado, numa das cidades, olha para os seus seguidores e fala assim: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Ou seja, o apedrejamento de Paulo, para ele, foi apenas um pequeno passo para se aproximar mais da verdadeira vida. Aquilo para ele nada significou. Chico Xavier, no seu livro Acalma-te, e Chico Xavier teve uma vida cheia de tribulações e não perdeu o bom ânimo, ele escreve: seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Tem de bom ânimo. Se vemos outras escolas religiosas, temos a Irmã Dulce, que apesar das suas dificuldades financeiras, físicas, tinha bom ânimo para ajudar os outros. Tem até aquela passagem interessante dela com Divaldo. Divaldo vai visitá-lo, ambos baianos, né? De escolas religiosas diferentes, mas se entrelaçados espiritualmente. Vê ela dormindo numa cadeira. E ele fala assim: irmã, eu vou lhe dar uma cama hospitalar. Ela fala: aceito. E ele deu. Tempos depois, ele foi lá visitá-la novamente e ela estava na mesma cadeira. Irmã, você não recebeu a cama? Ela: sim, recebi. Recebi e doei. Ele: mas como assim? Ele falou: já é a 28ª cama que eu consigo assim. Fico na cadeira, o pessoal se compadece de mim, me dá a cama e eu dou a cama para quem precisa mais do que eu. Olha só, pessoal. E nós ainda ficamos aqui achando que os nossos problemas são enormes. Madre Teresa de Calcutá, lá na Índia, que ia buscar as pessoas para as leprosas, muitas vezes cheias de doenças, no lixão, e os abraçava como irmãos e levava para casa para cuidar deles. Gandhi, um grande missionário da paz, que foi preso inúmeras vezes, e uma delas muito velho já. Ele foi condenado novamente à prisão, e os seus discípulos que o cercavam falavam assim: você não vai? Ele falou: claro que vou. Vou aproveitar essas férias que Vossa Majestade, na época, a Índia estava sob protetorado inglês, vai me proporcionar. Então, todos esses grandes espíritos, apesar das suas tribulações, sempre tiveram um bom ânimo para continuar. O bom ânimo, meus amigos, é alicerçado, antes de qualquer coisa, na fé. Não mais naquela fé fugidia, da boca para fora. Tipo assim: não, eu tenho fé. Aí acontece qualquer coisa: nossa, eu perdi a fé. Perdi a fé porque perdi meu emprego, perdi a fé porque um ente querido meu ficou doente, ou até mesmo se foi. Você não perde fé, é que você nunca teve. E a fé é também uma construção. Mas se a fé for raciocinada, aí sim, ela é mais poderosa. E o que é fé raciocinada? É a fé alicerçada, quando nós entendemos o porquê temos que praticar ou
temos que ver a vida de um outro prisma. É a fé que a doutrina espírita nos dá. A doutrina espírita nos dá a ideia de que Deus é soberanamente bom e justo. E a sua bondade se reflete em tudo o que acontece à nossa volta. Eles vão falar que não, mas é a grande verdade. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, na situação certa. Será que nós não pedimos para estar vivenciando essas tribulações? Será que é isso que nós precisamos para servir de alavanca para a nossa mudança, para a nossa reforma íntima? E principalmente, nada nos é colocado acima de nossas forças e possibilidades. Tudo aquilo que nos acontece, temos condições de passar. Qualquer tipo de obstáculo que esteja à nossa volta, ele é ultrapassável pelas nossas próprias forças e determinações, desde que tenhamos bom ânimo. Mas Deus não é só bom, mas é também justo. E é que a justiça de Deus se torna mais clara na medida em que ele nos deixa semear, mas não obriga a colher. Então, tudo que estamos semeando hoje, iremos colher no futuro. E esse momento de dificuldade, esse momento de tribulações que estamos passando, é um grande momento de semeadura. O que vamos semear? Vamos semear discórdia? Vamos semear revolta? Vamos semear desequilíbrio? Ou vamos semear caridade, compaixão, entendimento e bom ânimo? A semeadura, meus amigos, cada um faz a sua. Nosso livre-arbítrio permite que seamos o que quisermos, mas a colheita é obrigatória. E por último, Jesus nos diz nessa última frase aos discípulos eu venci o mundo. E vencer o mundo é diferente que vencer no mundo. Jesus venceu o mundo da ignorância, o mundo da ilusão, o mundo da materialidade. Os seus ensinamentos, os seus exemplos, que estão lá mais de 2000 anos, que chegam a nós, nos mostram que esse mundo, com suas preocupações, com as suas prioridades, nada mais são do que um mundo de ilusão. Um dos grandes problemas do ser humano hoje é que nós vivemos como seres encarnados com algumas experiências espirituais. Mas é o contrário. Nós somos seres espirituais, vivenciando uma experiência carnal. Devemos viver como espíritos libertos da carne, aproveitando esses laços que nos traz a materialidade para podermos adquirirmos outras virtudes que nos faltam. Vencer no mundo, por outro lado, é conquistar bens materiais, posições, evidências, que pouco significado tem do outro lado da vida. Quero um grande exemplo. André Luiz, grande repórter da espiritualidade, que vem nos trazer as suas observações no Além-Vida. André Luiz, como encarnado, desencarnou mais ou menos de 1930 a 1931, era um médico extremamente famoso. Era uma pessoa extremamente benquista na sua sociedade. Era rico, tinha uma boa família, bem estruturado, bens. Mas, ao adentrar no outro lado da vida, o fez como indigente. Nenhum dos títulos, nenhum dos seus bens, nem o seu dinheiro, nada valeu do outro lado da vida. Ele verificou que aquilo que realmente vale do outro lado da vida são as virtudes que você aqui desenvolveu. Os laços de afinidade, de amizade, de amor que você aqui construiu. Todo o bem que você fez será também levado em conta do outro lado da vida. Então, vencer no mundo, meus amigos, é importante? Sim. Mas é fundamental? Deve ser o nosso objetivo? Não, de maneira alguma.
Sempre devemos ter a visão de que ao adentrarmos do outro lado da vida, só poderemos levar aquilo que lá realmente tem valor. Vencer o mundo é, antes de tudo, vencer a si mesmo. Esse é o grande objetivo da atual encarnação. Não é vencer a pandemia, não é vencer as eleições, não é ter prestígio. Não. É vencer a nós mesmos. O nosso principal inimigo somos nós, o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E essa pandemia vai abrir grandes oportunidades para que possamos esquecer um pouquinho de nós e termos olhares para aqueles que terão mais necessidade. Aqueles que perderam o emprego, que estão com sua saúde abalada, que tiveram seus laços de afetivos caros no hospital, até mesmo desencarnaram, aqueles que tiveram sua economia abalada. Todas essas pessoas irão precisar de apoio material, mas principalmente de apoio emocional e espiritual. E por que nós não possamos fazer esse trabalho? Jesus nos chama nessa hora. Vencer o mundo é vencer nossas más inclinações, nossas inseguranças, nossos desequilíbrios. Muitas vezes nós ficamos inseguros, pô, devo ajudar ou não devo ajudar? Ajude sempre. Nunca procurando saber se aquela pessoa que será ajudada vai lhe dizer pelo menos um obrigado. Não nos importa. Não vamos ajudar a esperar nenhum tipo de recompensa. Apenas vamos ajudar porque isso vai nos fazer sentir melhor. E esse deve ser o nosso principal objetivo. Aproveitar esses momentos de dificuldade para nos conhecer melhor, nos trabalharmos melhor e usarmos a caridade como alavanca para burilar todas as nossas virtudes. Em meio às dificuldades em que vivemos, meus amigos, vamos atrás daquilo que Jesus nos falou há 2000 anos atrás. Tendes bom ânimo. Espero que essas nossas palavras possam servir de um consolo, de uma ajuda nesses momentos tão difíceis que todos nós precisamos. Um abraço a todos, uma boa noite, fiquem com Deus.